Fala, galera que já é inscrita no Pautas e Táticas, ou você que vai se inscrever assim que o vídeo acabar, vai deixar seu like, seu hype, vai compartilhar com os amigos, deixar seu feedback nos comentários também. Hoje é sexta-feira, dia 10 de janeiro, então vamos para nossa caixinha de perguntas da semana. Tive que dar um puxãozinho de orelha, né, porque não teve tantas perguntas assim. Se você gosta aqui do quadro, mas ainda não segue o @Pautas e Táticas no Instagram, quer participar, quer mandar as suas perguntas, faça isso, por favor, porque tá chegando pouquíssimas perguntas num primeiro momento ali, né, nas primeiras horas. Eu tive que dar uma cobradinha num segundo story para poder cobrar o povo e chegar junto, e aí sim começaram a chegar, né, um número de perguntas bastante razoável para a gente conseguir fazer o vídeo dessa semana, senão daqui a pouco o quadro vai morrer, galera. Então se você não quer que isso aconteça, você participe toda semana nas quintas-feiras. Eu vou deixar lá a caixinha, nas sextas eu pergunto, eu respondo, melhor dizendo, beleza? Então vamos começar aqui com o João Victors. Ele deixou 3 perguntas, mas uma eu já tinha respondido, eu falei com ele no privado. Você acha que poderia trabalhar como analista um dia? Se sim, toparia? Bom, dentro do jornalismo é o que eu já faço, né, o João Victors, mas eu acredito que a sua pergunta seja mais em relação a trabalhar dentro de um clube. Eu não descarto, mas não é o que eu estou pensando nesse momento. Eu acredito que seja necessário fazer algum curso, complementar a formação acadêmica que eu já tenho, e eu não tenho esse curso ainda. E eu não sei se um dia farei, mas eu não fecho as portas para a possibilidade não, beleza? Aqui uma segunda do João Victors. Como você identifica os tipos de marcação em uma equipe? Principalmente olhando em que momentos do jogo ela costuma se posicionar, em que altura do campo. Observa as linhas, onde inicia a pressão, onde a última linha se posiciona, se num posicionamento mais alto, né, fazendo uma marcação-pressão mais dentro do campo de ataque, ou numa zona mais intermediária, deixando a saída de bola um pouco mais livre, só a partir ali do círculo central o time se organiza num bloco médio, ou se ele costuma deixar o time construir as jogadas e se fechar, a chamada marcação em bloco baixo, mais dentro do próprio campo de defesa, mais próximo da própria meta, da própria área, beleza? É assim que eu observo os tipos de marcação. Tem vídeo sobre isso lá no canal, se você ainda não conferiu, dá uma olhadinha por lá, beleza? Obrigado aí pelas perguntas, João Victors. Renato Adorno, por que a temporada do Cano do Fluminense foi tão pior que a do ano passado? Cara, todo mundo vai ficando mais velho, né? E o Cano é um cara que explodiu já mais veterano na carreira. Ele fez até boas temporadas pelo Vasco, mas a primeira temporada dele no Fluminense já foi melhor do que as outras duas no Vasco. A segunda foi melhor do que a anterior. E aí é natural que se tenha uma queda. O jogador vai envelhecendo. E ele já é um jogador bastante veterano. Então é normal que o time do Fluminense, como um todo, tenha caído. E aí o seu artilheiro, o seu centroavante também naturalmente caiu. A gente gosta muito de avaliar centroavantes, atacantes, goleadores por números. Os números dele caíram bastante, ele chegou a perder também a titularidade, ele também sofreu com lesões, então tudo isso tem que entrar nessa equação, beleza? Eu acho que é um problema não só de envelhecimento natural do jogador, mas também um problema coletivo. O time do Fluminense como um todo, que a gente pode abrir também esse parênteses, já era bastante envelhecido em 2023, em 2024 deu uma queda e, é claro, parou de alimentar tão bem assim o seu centroavante. Então isso tudo pode acarretar numa piora nos números do mesmo, beleza? Valeu, Renato. Araújo Juliano 12. O que falta para uma seleção africana ser campeã da Copa do Mundo? Cara, eu acho que falta essa seleção ter uma super geração. Ainda não aconteceu, assim, já aconteceu de termos seleções fortes, com bons valores, mas nunca de uma geração, assim, com pelo menos um 11 titular, completo, todos eles jogando no mais alto nível, e que esse alto nível também seja mais forte às outras concorrentes diretas. A gente sabe que não é fácil ser campeão do mundo. A Espanha foi campeã do mundo e foi a última campeã do mundo inédita, né, em 2010, com a sua melhor geração da história. E que era uma geração realmente muito forte. Ela chegou à Copa como favorita, inclusive, tendo como time base a equipe mais forte do mundo no momento ali, que era o Barcelona. Então, é muito mais difícil acontecer isso com uma seleção qual está presente num continente que não é tão prolífero assim, né, de grandes jogadores. Aliás, o continente até é, mas uma nação só, um país só,
é mais difícil de acontecer, né? Culturalmente, né, a força da liga desses países ela não é tão grandiosa assim como é, por exemplo, na Europa, na América do Sul. Então, acho que tem tudo isso para influenciar numa seleção africana não ser campeã do mundo, mas eu acho que está mais próximo de acontecer. Não sei quanto tempo vai demorar, mas acho que vai acontecer em uma hora ou outra. Não sou capaz de afirmar que nunca na história do futebol uma seleção africana será campeã do mundo. Eu acho que vai acontecer, mas acho que ainda vai demorar, beleza? A segunda aqui do Juliano. Seria a favor que na América do Sul houvesse uma terceira competição de clubes, como na Europa? Não, cara. Na verdade, eu não gosto nem que haja essa terceira competição na Europa, porque ela já é bastante sucateada. Ela tem ali vários clubes, né, de ligas muito periféricas, o que é legal para essas ligas, mas tem clubes que ficaram ali na sexta, sétima posição de ligas grandes e podem conquistar títulos europeus, né? São os favoritos, inclusive, para conquistar títulos europeus. Eu acho que se você se propõe a ter 3 ligas, porque você tem muitos países, que essa liga seja para os melhores times dos países que não conseguem vaga nas 2 principais, né? Que são a Champions e a Europa League. A terceira liga, para quem não pegou aqui a referência do nosso amigo Juliano, é a Conference League, né? A quase recém-nascida Conference League. Se não me engano, tem 2 ou 3 edições só até o momento. Então eu não gostaria não que isso acontecesse na América do Sul, até porque a gente não tem tantos países assim, são só 10. Já tem país, como é o caso do Brasil, que classifica muitos clubes para a primeira competição, que é a Libertadores, são 7 clubes, né? 6 via Campeonato Brasileiro, mais o campeão da Copa do Brasil, e pode subir para 9, porque se o atual campeão da Libertadores e da Sul-Americana, que é a competição de segundo nível também, forem brasileiros, esse número se amplia. Então, cara, sei lá, daqui a pouco vai ter time rebaixado se classificando para competição europeia via campeonato nacional. Então eu nem gosto tanto. Na verdade, eu gostaria muito que o número de classificados na América do Sul baixasse um pouco. Acho que a gente não precisa de uma Libertadores com 47 participantes desde as primeiras fases, se serão só 32 na fase de grupos e só 10 países representados. Acho que esse número poderia cair. Eu gostaria muito, inclusive, que no Brasileirão voltasse a ser G4, não G6. Acho que valoriza muito as vagas nas competições europeias, deixa tudo mais difícil, mais competitivo, não deixa aquele marasmo ali no final que eu já consegui vaga entre os 6 primeiros, então não preciso mais, né, competir por mais nada na competição. Eu acho que é ruim para o campeonato. E o recado também é ruim. Você tem a mediocridade sendo premiada. Mediocridade no sentido de mediano, médio, sabe? Não de ruim, como a gente normalmente ouve a palavra medíocre e associa. Mas, enfim, eu não sou a favor, não, de uma terceira competição de clubes, né? Uma terceira Copa Continental na América do Sul, beleza? A terceira do Juliano. Será que Neymar chega bem para a próxima Copa? Cara, eu acho que a principal pergunta nesse momento é se o Neymar vai chegar à próxima Copa. Potencial, qualidade, obviamente que ele tem, mas ele não joga há muito tempo, né? Em 2024 ele jogou o quê? 30 minutos em 2 partidas? Muito tempo lesionado, ele tem um histórico de lesões muito grande. Cara, não sei onde ele vai jogar, não sei se com tanta competitividade assim por posição ele vai continuar tendo essa vaga cativa que todo mundo acha que ele tem. Se a gente for pegar os outros jogadores da geração dele, ninguém tem essa vaga cativa. Por exemplo, o Casemiro, o Thiago Silva, são jogadores da geração do Neymar que ainda jogam em um bom nível. Tudo bem, o Casemiro está lá no banco, no United, o Thiago Silva muito mais veterano já aqui no Fluminense, né, no futebol brasileiro, mas ainda jogando num bom nível, ainda poderiam estar na seleção e não tem essa vaga cativa. Por que o Neymar deveria ter? Eu acho até que ele, em forma, bem, jogando, saudável, vai ser convocado. Mas eu não acho que ele ainda vai fazer a diferença, sabe? Eu acho que a gente, em condições normais, se a gente tivesse um Vini Júnior, por exemplo, performando tão bem na seleção quanto ele performa no clube, a gente não estaria mais falando em Neymar. Como a gente ainda tem essa carência de um grande craque dentro da seleção brasileira, jogando como esse grande craque na seleção, com a camisa da seleção, não nos clubes, a gente não estaria mais falando e depositando nossas esperanças num jogador de 34 anos com o histórico de lesões que ele tem jogando na Arábia Saudita. A gente desistiu muito antes do Ronaldinho Gaúcho, por exemplo, né, do Kaká, do Ronaldo. Todos esses fizeram sua última Copa do Mundo antes dos 30. A gente está falando de um Neymar chegando à Copa com 34. É complicado.
Valeu aí, Juliano, sempre participando. Juliano é um dos que sempre manda perguntas, sempre manda aí 3 perguntas, eu sempre falo, né? Máximo de 3 perguntas por pessoa, galera, pra gente não ficar nem com um vídeo tão grande, nem com uma pessoa só mandando muitas perguntas. Mas 3 eu acho um ótimo nível, até para vocês guardarem munição para as semanas seguintes, é o que o Juliano sempre faz, por exemplo. Almeno Campos, um abraço aí pro Almeno. O que acha desse desespero de muitos botafoguenses pelo fato do clube ainda não ter um técnico? Ele coloca aspas no ainda, né? Cara, assim, eu vou falar por mim, tá? Eu não sei se há esse desespero em muitos botafoguenses. Eu não tenho esse termômetro, não posso falar por tanta gente, ou pela maioria. Mas, cara, eu não tô desesperado, não. Claro que o ideal seria já ter um técnico. O ideal seria que o técnico anterior não fosse embora, mas ele quis ir. Eu acho que o pessoal dá muito valor a essas copas comemorativas, né, de início de ano, a Supercopa, a Recopa. Aqui no Brasil, qualquer título é super valorizado, então o pessoal fala, caramba, a gente está a menos de um mês da Supercopa contra o Flamengo e tudo mais, então tem que ter o técnico, o planejamento está atrasado, ele deveria estar participando da montagem de elenco também. Então tudo isso contribui para essa pressa. Mas eu prefiro que se demore e se acerte, como foi na última vez, do que se tenha pressa e depois daqui a pouco não dá certo, não se tenha paciência para o cara trabalhar direito e acaba tendo que, né, ceifar o trabalho, interromper, demitir e ir à busca de outro. Eu prefiro que se demore, se estude o mercado e se contrate um nome ideal, que se dê tempo para ele trabalhar e que ele consiga colher frutos, beleza? Eu não estou desesperado, falando por mim. Vamos lá. E outra coisa, o Campeonato Carioca deveria servir de pré-temporada. E esses títulos que eu citei, né, Recopa e Supercopa, são títulos nacionais, continentais, beleza, são importantes, enchem a galeria e tal, mas eles não salvam nem derrubam, né, destroem a temporada de ninguém. Se você só ganhar isso, sendo um clube competitivo e que investe muito, a sua temporada não está salva. E se você perde esses títulos, não é um que ele... Meu Deus, nós já perdemos 2 taças no início do ano. As coisas mais importantes serão disputadas posteriormente, tá? Ninguém é campeão de nada importante no Brasil no primeiro semestre, na minha opinião. Valeu, Almeno. Felipe Gabriel, quais as principais funções táticas que o centroavante pode ter? Cara, tem um vídeo sobre isso aqui no canal, na verdade tem vídeo destrinchando cada posição em função do campo, mas o centroavante ele pode ser aquele mais fixo, o pivô, que joga mais de costas, é o 9 clássico, né? Aquele grandalhão, com força física, normalmente ele finaliza com um toque só na bola, é o cara que joga ali dentro da área realmente, né, atacando o segundo pau para poder receber a bola, que é um pouco mais lento, menos técnico, no sentido de trato com a bola, refino, depende mais de uma criação de jogadas por trás dele, ele não é tão independente assim. Essa é uma função, né? O pivôzão, o 9 clássico. A outra função é um 9 mais moderno, é um 9 mais completo, um 9 mais veloz, é um 9 de rompimento de linhas, é o cara que faz aquele desmarque atacando a última linha do adversário nas costas dela, é um cara que tem mais velocidade, um cara que é mais independente. Você está defendendo dar a bola para ele no círculo central, ele vai saber se livrar da bola, ele vai ter velocidade. Se virar com a bola, perdão. Eu falei se livrar, se virar. É um cara que vai ter velocidade, vai ter uma boa condução, um bom drible, uma boa inventividade para poder construir as próprias jogadas. E tem o falso 9, que é uma função do futebol. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Falso 9 não é só você improvisar um ponta, um meia, um cara que não é centroavante de origem na função de centroavante. Se ele tiver que fazer a função de centroavante, é um 9 improvisado. O falso 9 é um cara que pode até ser um 9 de verdade, mas que partindo da posição de 9, ele vai fazer outras funções. Ele vai partir da posição de 9 para encostar no lado do campo, partir da posição de 9 para se tornar um quarto homem de meio de campo, se você estiver jogando com 3, ou um terceiro se estiver jogando com 2, um cara que vai participar mais do jogo fora da área, como o Firmino, como o Messi fez, como o Harry Kane faz, como o Tiquinho Soares faz no Botafogo. Isso é o falso 9, beleza? É a função do falso 9. Agora, se você só pegar um cara que, sei lá, é um ponta e jogar como 9, você botar o Salah do Liverpool de centroavante, mas ele tiver que jogar de costas, tiver que jogar entre 2 zagueiros, isso não é falso 9, você está improvisando o Salah de 9. É diferente, beleza? Então são essas as 3 funções aí do centroavante. O pivô,
o 9 de velocidade, de arranque. Eu não tenho um bom nome para isso, né? Mas a gente pode chamar de 9 clássico e 9 moderno, um 9 mais independente e o falso 9. São essas 3 funções. Dá uma olhadinha lá no vídeo que eu postei. Ela tá na playlist Conceitos Táticos do Futebol Moderno. Você vai ver lá os diferentes tipos de centroavante, beleza? Valeu, Felipe Gabriel. O Renato Adorno deixa mais 2 aqui. Ele mandou uma primeiro, depois ele deixou mais 2. Qual o seu clube favorito da Argentina? Cara, eu não tenho um clube favorito da Argentina, mas eu tenho muito respeito e admiração pelo Boca Juniors. Eu não torço pro Boca Juniors, não paro para ver os jogos, não fico ali vibrando se ele ganha, triste se ele perde. Não, na verdade eu acompanho muito pouco. Mas, cara, é um clube que eu tenho muito respeito, porque é um clube, assim, gigantesco, com uma história espetacular. Na minha opinião, é o maior clube da América do Sul. Eu tenho uma camisa do Boca do Maradona, mas muito mais pelo Maradona, que eu assisti a série do Maradona na Prime Video. Tô fazendo aqui propaganda sem ganhar nenhum real. Mas eu gostei muito da série, e quando relata ele na primeira passagem pelo Boca, e eu vi aquela camisa, eu falei, cara, eu tenho que comprar essa camisa, porque ela é muito linda. E aí eu comprei. E é o Boca, cara, é o clube assim que eu mais tenho admiração. Não chego a ser torcedor, mas eu gosto bastante do Boca. A segunda aqui do Renato Adorno. Nuno Espírito Santo deve ficar no Nottingham Forest ou ir para outro clube? Ele tem proposta? Depende do outro clube, cara. Se ele for para um clube que tá pior do que o Forest, não tem porquê. Ele tá indo até muito bem no Forest, né? Tá surpreendendo, tá brigando por pelo menos vaga no G4, né? Vaga na próxima Champions. Então eu acho que ele deveria ficar. Mas aí, pô, se ele chegou a proposta para ir para um clube que vai brigar por título em outra liga, um clube grande e tal, talvez até receber mais, aí é outra história. Aí ele pode pensar. Mas eu, pelo menos, terminaria essa temporada se eu fosse ele lá no Forest, beleza? Valeu, Renato. TH_Oliveira. Ele vai ficar no México, mas acha que André Jardine seria um bom técnico no Botafogo? Acho, cara. Acho sim, porque é um técnico que vem fazendo história, né, lá no América. Até por isso ele não quis sair de lá também, né? É um cara que já está bem estabilizado por lá e vai chegar aqui na loucura que é o futebol brasileiro, a instabilidade do mercado brasileiro. Então, para ele é muito mais a bola certa ele continuar lá no México. Mas acho que seria um bom técnico, sim. Um técnico, eu acho até que é o principal técnico brasileiro fora do Brasil hoje. Não é na elite, né? Não é na Europa, mas vem fazendo aí um excelente trabalho no América. Eu gostaria dele, não à toa foi a primeira opção aí da diretoria do Botafogo. Infelizmente ele não vai vir, mas sorte para ele, que ele continue bem lá no México, que é bom para o futebol brasileiro ter técnicos competentes fazendo bons trabalhos também fora do Brasil. A segunda aqui do TH Oliveira. Por que a maioria dos técnicos trocam o certo pelo duvidoso? Thiago Nunes no CAP, Carpini no Juventude, etc. Acho que você está até fazendo um paralelo disso aqui com o André Jardine, né? Que ele estaria trocando o certo do América pelo duvidoso, que seria o Botafogo, por ser um mercado novo, e o certo, entre aspas, seria o lugar onde ele já é ídolo, consagrado, campeão, multicampeão e tudo mais. Cara, eu não sei se existe certo e duvidoso no futebol, acho que tudo é duvidoso. E, principalmente no lugar onde você acha que está estável, você pode não repetir as mesmas temporadas, não ter os mesmos méritos, e aí acabar balançando no cargo. Então, todo técnico, como o Mano Menezes disse, né, aquela célebre frase, todo técnico é interino, de uma certa forma. E no Brasil, mais ainda. É muito fácil você esquecer no Brasil, né, dos grandes momentos que você viveu se o seu atual momento é ruim. E aqui no Brasil, quase nunca se dá a chance do cara sair da má fase. Parou de render, troca logo, manda outro, você tem um tempo de validade curtíssimo aqui no Brasil. Então se o cara recebe uma proposta num clube que tem um elenco melhor, que é mais competitivo, onde ele vai ganhar mais, num centro maior, natural ele ir, né? Acho que isso em qualquer área de trabalho. Você pode estar até feliz no seu emprego, recebendo um bom salário. Se você receber uma proposta para ganhar mais, num lugar melhor, com objetivos melhores, de repente até, né, com melhores condições, num endereço melhor, tudo mais, você vai. Então, eu não julgo, não, os técnicos fazerem isso. Não julgo o clube que demite e não julgo o técnico que vai embora. O ideal é, claro, ter trabalhos de longo prazo, mas principalmente no Brasil, cara, com a instabilidade que é o mercado de técnicos,
Não existe certo. Tudo é duvidoso no mercado de técnicos brasileiros. E a última aqui do TH Oliveira. Acha que se trazer árbitros conceituados de fora para apitar aqui aumentaria a qualidade do campeonato? Eu acho que seria uma boa experiência. Não tenho como te garantir que vai aumentar a qualidade. Porque a gente vê erro de arbitragem no mundo inteiro. A gente vê muito no Brasil, mas a gente acompanha mais o Brasil também. A gente vê os campeonatos de fora e tal, mas a gente escolhe o que vai ver. Escolhe que jogos de que clubes a gente vai ver. A gente não vê tudo. A gente não vê jogos de 2 equipes da zona de rebaixamento na Inglaterra. Não vê. Não é de nem o mais fanático. Só se trabalhar com isso. Trabalhar na transmissão e tal, mas não vê. E provavelmente nesses jogos também tem erro de arbitragem. Então, acho que a arbitragem ruim tem no mundo inteiro. Aqui no Brasil ela é muito ruim também. Ou talvez até mais do que nos outros lugares. Acho que vale a experiência a gente poder ter esse intercâmbio de árbitros. Mas, não sei, não tenho como te garantir que melhoraria o nível do campeonato não, beleza? Obrigado, TH Oliveira. Osvaldo 7163. Gabigol é mais mídia que futebol? Não, cara. Eu acho que ele é muita mídia sim, mas ele é muito futebol também. Cara, o cara saiu da base com esse apelido, cara. Não é à toa. E ele correspondeu dentro de campo. Ele fez muitos gols pelo Santos, ele fez muitos gols pelo Flamengo, ele decidiu 2 Libertadores, 2 brasileiros, decidiu uma Copa do Brasil numa temporada ruim dele. Então é um cara realmente muito decisivo, de muita qualidade. Não acho que ele é um centroavante do mais alto nível. Nem acho que ele seja centroavante. Já falei isso algumas vezes aqui também. Mas joga como tal, joga com a 9 e tudo mais e tal. Mas, assim, pro nível do futebol brasileiro, ele é um excelente atacante, cara. Muito bom, muito bom. Ele tem só 28 anos. Ele ainda é um jovem. Então, não dá pra falar que ele é só mídia, não. Tendo tudo que ele fez na carreira, o cara é o segundo maior ídolo do Flamengo, pô. O cara é maior no Flamengo do que o Romário, que é o Adriano, do que vários outros caras gigantes. Ele só não é maior que o Zico. Então, não dá pra dizer que o cara é muita mídia e pouca bola, não. Ele é muita bola também. Muita mídia também. Mas ele se propõe a ser esse cara polêmico, midiático, enfim, estrelinha, se comporta como tal. Por isso tem muita mídia. Jogou num clube muito midiático, que é o Flamengo. Então é natural que ele atraia isso pra ele. Mas ele fez por merecer. Se ele fosse um perna de pau, ele só seria um falastrão, um fanfarrão. Não seria um cara tratado como craque, como ele é tratado aqui no Brasil, beleza? Mais uma aqui do Osvaldo. O que acha do aumento da linha de impedimento do Campeonato Carioca para 12 centímetros? Cara, nem tinha visto sobre isso, não. Eu acho até, cara, que esse negócio de linha, traçar linha, é muito ruim. A gente deveria ter o impedimento semiautomático, né? Mas a gente entende que é uma tecnologia cara, não é todo mundo que usa. Na Inglaterra, por exemplo, não usam. O VAR de lá também é bastante precário, sucateado, defasado, ultrapassado, digamos assim. Não é dos mais modernos. E aqui muito menos. E no campeonato estadual menos ainda. Então, se a gente pelo menos tiver o VAR em todos os jogos do campeonato, porque nos últimos anos foi só nos clássicos e nas fases finais, né? Então, se já tiver em todos os jogos, já é um aumento muito grande. Mas, assim, se a linha é maior, menor, vai continuar traçando linha, então vai ter erro. Tem jeito. Não adianta a gente ter tecnologia se a gente tiver o humano ali operando a tecnologia, se é o humano que vai traçar a linha mais para cá, mais para lá, mais torta, mais reta. Vai ter erro, vai continuar tendo erro. A terceira do Osvaldo. Quais são suas 3 opiniões futebolísticas mais polêmicas? Cara, essa aqui é difícil, hein? Essa aqui eu tenho até que parar para pensar um pouquinho. Uma que me vem aqui à cabeça, acho que as 3 aqui eu já devo ter falado em algum momento no canal. Mas a que me vem aqui, sim, imediatamente na cabeça é: eu acho que eu não vou ver mais a seleção brasileira ganhar uma Copa do Mundo. Não estou dizendo que ela nunca mais vai ser. Estou dizendo que eu acho que nunca mais vou ver. Eu não sei quanto tempo de vida eu tenho pela frente também, né? Eu posso viver mais 50 anos, posso viver mais 50 dias, não sei. Mas eu acredito que não vamos mais ver a seleção brasileira campeã do mundo. Acho que essa é uma opinião polêmica. Quando começa a Copa, a gente sempre tá animado, feliz, vai passando de fase, vai jogando bem. A gente vai ficando confiante, claro que a gente torce. Mas pensando de uma forma um pouco mais realista, cara, nada me leva a crer que eu vá ver a seleção brasileira ganhar a Copa do Mundo de novo.
Infelizmente. Eu acho que essa é uma opinião polêmica. Segunda, vamos ver. Eu postei no Twitter esses dias e deu uma certa polêmica e tal. Esses dias não, já tem um tempinho. Que eu acredito que em torneios de mata-mata, quem faz o jogo de ida é quem realmente tem a vantagem. Porque você não tem... Quem faz o jogo de ida em casa, no caso. Porque você não tem a obrigação de reverter um resultado, porque se em tese jogar em casa é uma vantagem, se você joga o primeiro fora e perde, você tem que reverter um resultado em casa. Você tem a obrigação de fazer um resultado X. Você tem a obrigação de pelo menos ganhar. E ganhar com uma diferença de placar superior ao que você perdeu no primeiro jogo. E aí não vai acontecendo, a torcida vai ficando ansiosa e tal, o time vai ficando ansioso. Essa obrigação de ter que ganhar pelo placar tal, eu acho dificultosa. Se você joga o primeiro em casa, onde é mais fácil vencer em tese, cara, você constrói o placar com mais naturalidade e depois, fora de casa, você administra. Na minha opinião, eu acho que a decisão de fazer o primeiro ou o segundo jogo em casa, no sentido de ter vantagem, esse time tem vantagem porque fez melhor campanha, deveria ser do próprio time. O próprio clube, a própria diretoria, a própria comissão técnica deveria decidir. Eu quero fazer o primeiro em casa ou fazer o segundo. Porque se você dá sempre a vantagem de se fazer o segundo, porque se decide a vaga em casa, se decide o título em casa, beleza. Mas se você perdeu o primeiro, sei lá, Botafogo e Peñarol, foi 5-0 o primeiro jogo, em casa, no Rio de Janeiro. Qual foi a vantagem que o Peñarol teve de decidir fora? Nenhuma, pô. Teve que reverter 5 gols e não conseguiu. O Flamengo, na Copa do Brasil, fez o primeiro em casa, 3-1. E fez o segundo fora, o Atlético tinha que fazer 2-0 em casa. Não conseguiu, ainda perdeu o jogo. E tem vários e vários exemplos. Tem vários exemplos também de placares revertidos. Mas eu acredito realmente que fazer o primeiro em casa é mais vantajoso. E uma terceira opinião polêmica... Deixa eu ver. Já sei. É 2 em 1, tá? Eu acho que na Europa, no futebol europeu, os clubes que jogam a Champions não deveriam jogar as Copas Nacionais para ter menos jogos, e também porque as Copas Nacionais elas são muito negligenciadas por esses clubes, né? Bota o time reserva e tal, só bota time titular e leva a sério a partir das semifinais ou se enfrentar um clássico. E se enfrentar um clássico na segunda fase e na terceira fase for contra um time pequeno, bota o time titular no clássico e na fase seguinte bota o time reserva porque é contra time pequeno. É assim que os clubes lá lidam com as Copas. E é um título também que, não dá uma vaga para Champions, como é o caso aqui da Copa do Brasil. Eu acho que deveria ser igual era no Brasil até 2012, eu acho, foi até 2012, assim, né, que os times que iam para Libertadores não jogavam a Copa do Brasil. Acho que nas ligas europeias deveria ser desse jeito. E acho que as ligas europeias elas deveriam ter menos clubes em uma fase de mata-mata. Por exemplo, se tivesse 16 clubes, seriam 30 rodadas. Aí semifinal e final com jogo em casa, jogo fora nas duas fases. 34 datas. Já eliminaria 4 datas. Eu acho que 38 rodadas em pontos corridos nas ligas da Europa já está ficando muito chato. Acho que até por isso a gente fala em Superliga e tudo mais. Porque, cara, não importa se ainda não é matemático. Com 8 rodadas para acabar o campeonato, você já sabe quem vai ser o campeão, porque o time já disparou, continua num bom nível, os adversários já vão ali desanimando, dificilmente tem uma reviravolta ali nas últimas 8 rodadas. Então, cara, pra que 38 rodadas? Pra que o Real Madrid monta o timaço que monta pra jogar 20 rodadas do campeonato espanhol rodando o elenco? Pra poupar pra Champions ou sei lá. Ou porque tem jogador ali que tá pra estourar. Não tem porquê. Ele não monta esse timaço pra jogar contra o Eibar, contra o... sei lá, contra o Las Palmas. Não monta, pô. Monta pra jogar os principais jogos. Isso vale também pro PSG na França, pro Bayern na Alemanha, que lá já são 34, né? São 34 rodadas porque são 18 clubes. Mas acho que 16 clubes, semifinal e final, seria o ideal lá na Europa, e time que tá na Champions não precisa jogar Copa Nacional. Essas são as minhas opiniões aí, polêmicas sobre o futebol europeu, beleza? Não sei se conta como polêmica, talvez vocês até concordem, mas talvez muita gente discorde, e aí depende do termômetro de cada um para saber se é polêmico ou não. Mas com certeza gera debate, essas minhas opiniões. Gostei da pergunta, hein, Oswaldo? Obrigado. Vamos lá. Paulo Hobby.
Cara, qual a tua expectativa para esse time do Cruzeiro? Tô vendo muita contratação que não se encaixa jogando junto, principalmente o ataque. Mano, eu já respondi essa pergunta semana passada, mas semana que vem, segunda-feira, vai rolar um vídeo onde eu falo mais minuciosamente sobre isso. O vídeo já tá pronto, já tá agendado. Segunda-feira de manhã ele já vai estar no ar aqui no canal, mas eu concordo com você, tá? Minha expectativa é de mais dúvidas do que certezas. Eu não consigo cravar que vai dar certo, nem cravar que vai dar errado. Beleza? Mas no vídeo lá de segunda, já te preparando, te deixando a expectativa, você vai ver a minha opinião um pouco mais longa, bem mais longa, aliás, sobre esse assunto. Separei um vídeo para falar só sobre isso. A segunda aqui do Paulo. E sobre o Super Mundial, qual tática você acha que os brasileiros deveriam adotar? Porque sabemos que jogar de igual para igual não vai rolar. Cara, eu acho que os times brasileiros têm que jogar da forma que eles melhor sabem. Não adianta falar, eu vou enfrentar um time europeu forte, vou ter que jogar me fechando, porque se eu for para dentro deles eu vou perder o jogo. Você tem que jogar da forma que você melhor sabe. Porque se você fazer uma coisa muito diferente do que você já está acostumado, não é ruim, não é bom também, é muito ruim. Né? O seu time vai jogar de um jeito que ele não está habituado contra um time que é mais forte. É melhor você jogar da forma que você melhor sabe. Aí se você melhor sabe jogar ofensivamente, joga. Se você sabe jogar melhor defensivamente, joga. Não necessariamente é jogar de igual para igual. Até porque, por exemplo, o que é jogar de igual para igual com o Atlético de Madrid? O Atlético de Madrid é um time que a gente sabe que, nas grandes partidas, joga de uma forma mais contida, defensiva, com transições mais rápidas, no contra-ataque, às vezes com uma primeira linha com 5. Eu vou jogar de igual para igual com o Real Madrid, então com o Atlético de Madrid, então vai ficar todo mundo ali, cada um na sua defesa. Entendeu? Então, depende muito de cada time e de cada adversário, cara. Eu sempre sou a favor de você ter uma estratégia que melhor encaixe com o seu material humano e reproduza ela o máximo de partidas que for possível. Tem técnico que gosta de adaptar ao adversário. Acho que adaptar ao adversário gera uma necessidade de você treinar coisas diferentes para cada jogo, e isso demanda um tempo que normalmente não se tem no intervalo de um jogo para outro, nem aqui nem na Europa. Então, tem uma filosofia de jogo muito bem estabelecida, reproduza ela o máximo que você puder. Valeu, Paulo. André, pautas, para sua visão, o que define um bom camisa 9? Bom, já falei lá atrás, né? Os tipos de camisa 9, na pergunta lá do Felipe Gabriel. Cara, mas assim, o 9 que eu gostaria de ter pro meu time é o cara mais independente. É o cara que, quando recebe a bola no meio campo, ele consegue se virar. Ele não fica dependendo de uma produção de jogadas, né, do time para botar a bola sempre no pé dele dentro da área. Não. Que ele consiga se virar sozinho fora da área também, tenha velocidade, saiba jogar de frente, de costas pro gol. Para mim, o 9 ideal é o que tem essas características, beleza? A segunda aqui do André. Da geração que está surgindo agora, sub-23, quem te chama a atenção além dos mais conhecidos? É difícil, né, falar, mano, além dos mais conhecidos, porque eu não sei se você tá falando também de futebol brasileiro ou internacional também, englobando e tal. É difícil essa pergunta, mano, porque eu naturalmente eu vou conhecer os mais conhecidos. Se eu for citar nomes aqui que sei lá. Por exemplo, vou falar do meu time, tá? Eu acho que o Yarley e o Fabiano são jogadores que, se tiverem mais espaço, né, nessa temporada, eles vão render bons frutos. São dois jovens da base aí do Botafogo que podem... E o Cauê também, né, volante. Se eles tiverem mais espaço, eles vão ter bastante mercado pela frente, vão ter bons minutos aí no Botafogo esse ano, vão poder jogar bem, mas eu não sei, cara, como é que foi a sua pergunta. Você não especifica se era no futebol brasileiro, se era no futebol internacional. Então falei do meu time, tá? São 3 jovens aí que eu quero ver tendo mais minutos aí no Botafogo, beleza? Obrigado, André. Desculpa se não respondi a sua pergunta. Isaías F10. Como acha que vem o Corinthians para esse ano? Eu tô com expectativas melhores do que quando começou o ano passado. Eu cheguei a cravar que o Corinthians ia cair, e o Corinthians terminou muito bem o ano. Acho que o Corinthians já fez foi em junho?
ou julho, sei lá, a segunda janela do ano passado, ele já fez a janela de janeiro na segunda janela, né, de 2024. Ele já fez a janela de 2025 na segunda de 2024. Então acho que não precisa de tantos reforços assim, se não perder ninguém e tal. Um reforço ou outro ali pontual para compor o elenco, mas acho que o time já está pronto, manteve o técnico. Tô com boas expectativas. Acho que o Corinthians vai brigar por coisas grandes esse ano. Beleza? Lucas Gabriel da Silva. Usar zagueiros nas laterais é a melhor opção para dar mais liberdade para os pontas? Não necessariamente, cara. Você tem que ter zagueiros que saibam fazer essa função bem. Tem muito lateral virando zagueiro também para poder ter mais qualidade no passe, mais velocidade, porque muitas vezes os zagueiros são lentos e não são tão técnicos. Então, você ter laterais mais contidos na defesa e não necessariamente zagueiros, automaticamente dá mais liberdade para os pontos. Se os seus laterais caem para o meio campo, né, como laterais invertidos, ali quase que volantes, seus pontas também vão ficar isolados mais no mano a mano. Se você usa um jogo posicional, tá? Mas não necessariamente, vou botar zagueiro na lateral e meu ponta vai jogar pra caramba. Não é assim que funciona. Tanto o ponta tem que ter qualidade para isso também, de ficar jogando mais isolado e com mais liberdade para jogar, quanto o lateral tem que ter uma certa solidez ali para poder jogar. E não é qualquer zagueiro que sabe jogar de lateral, né? Porque o lateral é uma posição que marca o ponta, então o cara tem que ter velocidade. É uma posição que você naturalmente tem uma saída de bola também mais segura, porque é mais no canto do campo. Então tem que ter uma qualidade no passe também razoável. Então, tudo isso aí tem que entrar na equação também. Nada no futebol é simplista, cara. Tudo tem que... Você tem que pesar os prós e os contras e ver se o cara preenche ali os requisitos para poder fazer determinado tipo de função. Música mata. Por que os torcedores médios brasileiros tendem a querer reforços ignorando as dívidas dos clubes? Cara, porque é mais fácil fazer conta com o dinheiro dos outros, né? Se não sai do teu bolso. E o torcedor, naturalmente, não é o cara que toma as decisões, então é muito mais fácil pro torcedor falar, eu queria grandes contratações no meu time, eu queria que meu time trouxesse jogador tal e tal, mas ele não tem conhecimento vasto sobre as finanças do clube, se o caixa realmente, se é possível, né, trazer essa contratação, pagar os salários, né, se o tempo de contrato também que o cara tá pedindo é o ideal e tal, então é mais fácil, né, cara, você fazer conta com o dinheiro dos outros. Mesmo que seja do seu clube, também é dos outros, você não tá saindo do seu bolso. Mas é só fazer um exercício, cara. Você quer muito comprar uma coisa, você não tem dinheiro para isso, você não compra. Simplesmente. Então, é por isso que vários torcedores querem o melhor para si, mas não avaliam se aquilo vai ser viável para os cofres do clube, né? E aí tem muito clube se enrolando com isso. Tá cheio de dívida e tá fazendo contratações caras e tal, achando que vai dar retorno, até financeiro também, além do esportivo, mas muitas vezes não dá. Ronaldo Bianchini. Obrigado aí, música mata. É o Renan Mata, né? Um parceiro meu. Obrigado, Renan. Ronaldo Bianchini. Se pudesse mudar o resultado de um jogo do seu time, qual seria? Copa do Brasil de 99, final. Foi 0x0. 1x0 serviu, o Botafogo era campeão. 0x0, Juventude foi campeão no Maracanã. Sacanagem. É esse. Teríamos aí uma Copa do Brasil para comemorar. Mais uma do Ronaldo. Como você montaria um meio-campo na Espanha da Euro 2012 se tivesse o Rodri disponível? O Rodri ficaria no banco, filho. Não tem como jogar naquele time, não, pô. Busquets, Xabi Alonso. Esses dois na posição do Rodri. Ainda tinha Xavi, Iniesta e Davi Silva. Como é que joga o... E Fábricas também. Como é que joga Rodri? Rodri banco. Simplesmente. E a terceira aqui do Ronaldo. Qual você acha o melhor clássico brasileiro para se assistir? Cara, depende da época. Porque eu gosto de assistir os clássicos que tem dois times fortes. Em 2013, por exemplo, o melhor clássico era Atlético e Cruzeiro. 13, 14. Era o melhor clássico para se ver. Aí, de uns tempos para cá...
Palmeiras e São Paulo tem sido um bom clássico. Grêmio e Inter sempre é um bom clássico. Botafogo e Flamengo. Fla-Flu. Acho que são esses. Na atualidade, acho que são os que tem mais bom nível técnico. E tem tudo para Cruzeiro e Atlético nesse ano também ser um bom clássico, né? O Cruzeiro aí se reforçando como está reforçando. Se o Atlético conseguir se manter forte, mesmo sem Libertadores, né, com um elenco competitivo, tem tudo para ser um espetacular clássico aí, né, pela frente. Mas acho que depende da época, e eu gosto de ver clássicos não pelo clássico, pelo nome do clássico, mas pela qualidade dos dois times e se o jogo está equilibrado ou não. Que me dê expectativa. Porque quando o clássico é com a expectativa de um time muito favorito em relação ao outro, aí não tem muita graça de ver, né? Valeu, Ronaldo. José Júnior. Boa noite. Bom dia, né? Agora é bom dia. Na hora que eu tô gravando, bom dia. E vou postar o vídeo, acho que ainda de manhã. Então, bom dia. Qual a melhor forma de um time jogar em campo pequeno? Time não muito bom. Cara, acho que independente do tamanho do campo, você tem que ver qual é a qualidade do time. Você fala aqui que o time não é muito bom, então provavelmente no contra-ataque, né, mais fechado, jogando no erro do adversário. Se o seu time tiver qualidade para jogar fazendo pressão alta, dentro do campo do adversário, forçando o erro mais próximo do gol. Mas você tem que ter uma defesa também rápida para poder recompor, beleza? Sempre depende do time. Não adianta a gente fazer essas perguntas de respostas genéricas sem a gente estar incluído ali no contexto. Entendeu? Se você me desse o exemplo do time e eu conhecesse esse time, eu poderia te responder com mais profundidade. Obrigado, José. João Destro. Ele fez essa pergunta para mim no privado, ele falou que ia fazer outra, mas acabou não fazendo. Né? Ele perguntou assim, já pensou em fazer um vídeo escalando um 11 ideal de todos os tempos, porém que fosse funcional? Aí eu respondi para ele que eu já fiz esse vídeo escalando o 11 ideal de todos os tempos e tal. E recomendei para ele, né, ver lá na playlist de seleções fictícias. Ele disse que ia fazer uma outra pergunta, acabou não fazendo. Lucas da Silva Baltazar. O que está achando das saídas do Botafogo? Cara, quase todas elas previstas, né? As de jogadores reservas em fim de contrato, o clube não quis renovar ou não entrou em acordo com os jogadores, né? No caso do Eduardo, por exemplo, manifestou o direito de renovar e ele não quis. O Gatito também tinha uma proposta para renovar, ele optou por jogar no Cerro Porteño, porque eu acho que é o time do coração dele, ou pelo menos é um time que ele já jogou, né, no país dele. Ele é goleiro titular da seleção do Paraguai, lá ele vai ser titular, então ele foi para lá para jogar, porque aqui ele ia continuar sendo reserva. Os outros todos, o Botafogo não quis continuar com eles, e o Almada, que nem é oficial ainda que vai sair, ele já chegou a dizer, né, verbalmente, que estava previsto no contrato dele de que ele iria pro Lyon depois, né, da finalização da temporada passada. E o Luiz Henrique já manifestou o interesse dele de sair, mas nenhum dos dois está confirmado ainda que vai pro Lyon, porque o Lyon trabalha com limite de estrangeiros lá, e só tem um jogador, só tem vaga para um jogador extracomunitário, né, não europeu, fazer parte ali do grupo. Acho que são 4 ou 5 vagas, ele já tem 3 ou 4 vagas preenchidas. Tem o Adrielson voltando, que vai preencher uma vaga. Então como é que o Almada e o Luiz Henrique vão para lá? Ou eles vendem alguns desses extracomunitários, ou esses caras esperam aqui. Então, cara, enquanto não for oficial, eu não tô tratando o Almada e o Luiz Henrique como fora do Botafogo, não. Quando o Botafogo postar lá o obrigado Almada, obrigado Luiz Henrique, como postou de todos os outros, aí eu acredito. Por enquanto eu tô com o meu 11 titular ali completinho ainda. Sei que não vai estar, mas por enquanto ainda os caras estão lá, tem contrato. Quem quiser, pague. Qual treinador gostaria... mais uma do Lucas, né? Qual treinador gostaria hoje no Botafogo, na realidade financeira do Brasil, para substituir o Arthur Jorge? Essa eu já respondi semana passada, né? Não tenho uma preferência de nome, mas eu quero um cara que tenha as características semelhantes ao do Arthur Jorge. Inclusive, até antecipando, o Pietro Rafael me faz essa pergunta também. Como você acha que tem que ser o estilo do próximo treinador do Botafogo? Semelhante ao do Arthur Jorge. Um cara que
propositivo com a bola, mas que também jogue com transições rápidas quando necessário. Que tenha uma boa solidez defensiva, ataque em velocidade, mas que também saiba propor ali, né, o jogo com bola. Para mim, são essas características e tomara que seja que o Botafogo encontre no mercado um cara que jogue desse jeito, beleza? E aí a terceira aqui do Lucas, como identificar um redista? Cara, é aquele primeiro volante mais armador, que joga mais de cabeça erguida, né, com mais qualidade no passe do que propriamente na marcação. Existem dois tipos de primeiro volante, o volante de contenção e o redista. O redista é esse cara mais técnico com bola do que sólido e marcador sem ela, beleza? Xabi Alonso, Pirlo, Busquets, Rodri, Marlon Freitas, mas quem? Eu posso citar? Caio Alexandre, Bruno Guimarães, mais ou menos. Bruno Guimarães é mais segundo volante, adaptado ali de primeiro. É uma tentativa de se transformar em redista. Eu ainda prefiro ele como 8 do que como 5. Mas jogando como 5 pode se encaixar na definição. Enfim, esses caras que são mais técnicos com bola do que marcadores, ferrenhos ali, jogando como primeiro volante, beleza? Kroos, quando jogou de primeiro volante, ele é um meio armador, um camisa 8. Mas quando jogou de primeiro volante no Real Madrid, também jogou como redista. Kimmich no Bayern, redista. Jorginho, do Arsenal, ex-Chelsea, ex-Napoli, redista. Pjanic, ex-Juventus, Barcelona, redista. Mas quem? Gerson Canhotinha de Ouro, dos anos 70, redista. Enfim. E aí o Pietro Rafael, né, ele fez aquela pergunta que eu falei do estilo do próximo treinador do Botafogo, e ele faz duas aqui que infelizmente eu não vou poder responder porque eu não tenho conhecimento. Fala sobre o esporte do Pepa, fala sobre o Santa Cruz de Itamar Chuli. Não tô acompanhando, cara, futebol pernambucano, então infelizmente eu não posso te responder essas suas duas perguntas, e a do próximo treinador do Botafogo, o estilo e tal, eu já respondi, mas te agradeço aí pela participação, irmão. E é isso, galera. Essa foi a nossa caixinha da semana, 47 minutos. Né? Um primeiro tempo inteiro, mais 2 minutos de acréscimo. Estourando ali pro terceiro. Obrigado a todo mundo aí que mandou as suas perguntas. Semana que vem tem mais. Ainda não segue o Instagram do Pautas e Táticas? Vai lá, @Pautas e Táticas. Toda quinta-feira eu deixo a caixinha. Toda sexta-feira eu respondo, beleza? Muito obrigado a vocês que acompanharam o vídeo até aqui. Continuem ligados no Pautas e Táticas. E até a próxima.